Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Lendo, passando o nosso entendimento. Você, do outro lado, faça sua reflexão, tire suas dúvidas, veja se tem coerência, se não tem. Não acerte o seu com o meu, não acerte o seu relógio com o meu, porque você pode perder a hora. Não acerte o seu relógio com ninguém. Todas as respostas dos escritos bíblicos está nela. A Bíblia explica ela mesma. Acredite no espiritual. Desenvolva um raciocínio no literal. Use o literal como uma base, mas em cima daquilo, peça para o Criador, peça para o Pai do seu Espírito que habita em você, dar entendimento. É assim que nós devemos fazer. Walter, outros que estão entrando aí, bom dia. Uma excelente semana. Hoje já é quarta-feira, né? Excelente resto de semana para todos nós. E a mulher, visão da mulher e do dragão. No texto da Nova Almeida atualizada, a mulher e o dragão. A mulher que estava para dar à luz e o que ela gerou. Essa mulher, em Apocalipse 12, ela representava o quê? Pega a sua Bíblia, seu aplicativo, abra aí em Apocalipse 12, vamos ler o capítulo 12. Essa mulher, ela representava o quê? Ela representava uma prostituta, ela representava Jerusalém, o templo, ela representava Maria, mãe de Jesus. Quem essa mulher do Apocalipse 12 representava? E volto a falar de onde os futuristas tiram para dizer que João recebeu uma visão para o futuro. Que futuro é esse? Sendo que ele recebeu, Ademir, bom dia, há quase 2000 anos essa visão. De Daniel até o juízo do ano 70, durou 70 semanas. 70 vezes 7, 490. Do ano 66 ao ano 70, a metade durou 1.260 dias. Metade de uma semana, metade de um tempo. 42 meses. Então, da visão de Daniel até o fim da geração que Jesus falou, que foi o ano 70, como pode a religião acreditar que o livro do Apocalipse é uma visão para quase 2000 anos ainda se cumprir? Não sou nada disso, não. Isso daí isso que você está colocando aí é bem um sarcasmo. Você deve ser o cara mais entendido da Bíblia, na letra. Olha o que o cara coloca. Eu não comecei nem a ler ainda, o camarada já coloca um negócio desse no comentário. Eu nem li ainda, não li nenhum versículo ainda. Eu estou apenas fazendo um resumão. Que eu queria saber como pode. Eu, pelo contrário, se fosse para mim falar isso que você está falando aí, eu me declararia como um cara que eu estou tendo o privilégio de entender os escritos bíblicos através do Espírito. Aí sim. Aí eu poderia até concordar com você. Mas você vir colocando um comentário jocoso desse. Jocoso não, comentário, uma sátira dessa. Você deve ter lido Isaías 14, versículo 3, quando Deus falou que quando destruísse o rei da Babilônia era para levantar uma sátira contra ele. Você deve ser um admirador de Lúcifer, de Isaías capítulo 14, versículo 12. Você deve ser um que acredita que aquilo lá é um ser que caiu do céu. Você deve ser o cara mais entendido da Bíblia, na letra, que existe no mundo. Olha o que o cara coloca. Então, não vou nem falar o nome dele não, que já me desanima. Walter, você vê, né, Walter, como que é a coisa, como é difícil, né? Mas tá bom. Deixa ele aí. Então, a mulher e o dragão. Deixa eu abrir aqui, vamos começar a ler. Tem o texto da Bíblia de Jerusalém e tem o texto da Nova Almeida atualizada. Eu vou na Nova Almeida atualizada.
Apocalipse 12, versículo 1. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha aqui. Viu-se. Esse viu-se aqui é uma visão para o futuro. A gente pode pegar esse termo, esse verbo ver, e colocar isso aqui para o futuro, sendo que nós acreditamos que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que aquele dia do Senhor nunca se tratou nem do sábado nem do domingo, que o domingo é o primeiro dia da semana, não o dia do Senhor. Então, gente, não adianta. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta. Você pode achar que está cansativo, você que acompanha 2, 3, 4 anos aqui. Não adianta você falar assim. Mas lá vem ele falando do dia do Senhor de novo. Não tem como. Se você não entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é em vão. Você não precisa nem assistir vídeo, você não precisa nem... Você tem que continuar na sua religião. Porque o que dá parâmetro para o nosso entendimento dos 22 capítulos do Apocalipse é Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Que aquele dia do Senhor, descrito aqui, dessa forma aqui, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Esse dia aqui, gente, esse dia do Senhor foi o juízo de Deus. Quando você tem esse dia do Senhor como julgamento, o dia que se cumpriu as profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Lamentações, de Joel, de Amós, de Malaquias 4:5, sobre o dia do Senhor. Então, quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você entende todos os 66 livros da Bíblia. Principalmente o Apocalipse, você entende ele perfeitamente. Você sabe que todos aqueles acontecimentos do capítulo 1 ao 22 foram, vamos falar, consequências de Apocalipse 1:10. Foram consequências do juízo de Deus, de quando Deus derramou o cálice da Bíblia, o cálice da ira, o cálice da ira dele. Foi quando ele cobrou as contas da nação de Israel. Então não adianta, se você não entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você não entenderá nada. Você vai ler isso daqui, você vai ler Apocalipse 12, 1, você vai falar, não, isso daqui é uma visão para o futuro. Por quê? Porque você não entendeu que essa situação dessa mulher que estava sentindo essas dores de parto, aquilo era a situação do grande cerco que o exército romano tinha feito a Jerusalém. Olha aqui, ó, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa situação ela só aconteceu, essa dor de parto, essa aflição, por causa da grande tribulação que havia chegado em Jerusalém no ano de 69. No mês de julho, quando o exército romano, que foi comandado pelo general Tito, cercou Jerusalém. Por que eu entendo com facilidade o Apocalipse? Porque Deus deu o entendimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Que aquele dia foi o dia do julgamento, o dia do Senhor foi o dia do juízo. Então, no dia do juízo, aconteceu o quê? Dores como picada de escorpião. Foi no dia do Senhor que Deus deu às aves que voavam pelo céu carne de cavalos e cavaleiros, como está no capítulo 19. Carne de comandante, de príncipe, de reis. Foi no Vale do Armagedon que aconteceu lá. Quando o filho da perdição se manifestou, quando o filho da perdição se apresentou para os judeus. E que com uma facilidade conseguiram adentrar os muros de Jerusalém e matar cerca de 1 milhão de judeus. Quando invadiu, o cerco começou em 69, quando foi no ano 70, eles conseguiram adentrar. E lá foi a grande carnificina. Então você vê como que base você tem que ter para você entender Apocalipse. Agora, do outro lado, aí você é um religioso, você é uma pessoa incrédula. Quem era o filho da perdição? O general Tito. Então, foi a segunda besta do Apocalipse. Então, não adianta. Se você falar assim, ó, eu vou na minha religião, lá eu vou na escola dominical, ou eu vou na minha escola de teologia, e depois eu vou assistir o vídeo desse cara.
o tico e teco aí na sua cabeça entrará como fala, vão bater cabeça, o tico e teco. Você não pode, você pode fazer assim, você pega os escritos que você está aprendendo lá na sua escola de teologia, na sua religião, pega o que eu estou falando, abra a Bíblia e vá consultar na Bíblia, para você ver se tem coerência. Não adianta você querer disputar o que você escuta, você assistir nossos vídeos, e depois você ir para sua religião, que você está lá 10, 20, 30, 40 anos. Vai dar confusão, vai dar conflito entre o tico e o teco. A sua cabeça vai entrar em parafuso. Mas nesse assunto específico, abra lá a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, um aplicativo, uma Bíblia de referências, procure aí, coloca aí, o dia do Senhor, tira o O, coloca dia do Senhor. Leia tudo que aparecer, desde a Gênesis até Apocalipse, tudo que aparecer escrito, dia do Senhor. O dia do Senhor, dia do Senhor. E leia. Veja se dia do Senhor alguma vez foi sábado. Veja se o dia do Senhor alguma vez foi domingo. Não adianta você pegar a Bíblia e falar assim, não, eu vou ler isso, vou procurar na referência e vou lá na Bíblia de estudo ler o rodapé no que as pessoas estão escrevendo. Não. Lê o texto bíblico. Pega o texto bíblico e procure. Se você tiver uma Thompson, uma Bíblia Thompson aí, ou você tiver um aplicativo, coloca lá, dia do Senhor. Não coloca o dia do Senhor ou não, porque às vezes esse pronome aí, às vezes pode atrapalhar um pouquinho. Põe dia do Senhor. Para você ver. Onde é que está escrito que dia do Senhor era sábado? Ah, porque Deus descansou. Deus não descansou coisa nenhuma, porque Deus é espírito. Espírito não se cansa. Isso aí é uma palavra furada dos judeus. Ah, domingo é o dia do Senhor. Mentira, domingo é o primeiro dia da semana. Então, a grande importância, o importante é você ter na sua cabeça esse conhecimento. O que era o dia do Senhor, falado pelos profetas. Aí você vai entender paulatinamente, gradativamente o livro do Apocalipse. Às vezes você entende rápido, mais rápido do que eu. Às vezes você entende. O dia do Senhor é a compreensão completa, perfeita de todo acontecimento, de todos os acontecimentos referentes ao juízo de Deus, e que foi descrito no Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, representava a cidade, representava o templo. Uma mulher vestida de sol representava o templo que havia em Jerusalém. Com a lua debaixo dos pés, a lua representava os judeus. E uma coroa de 12 estrelas representava as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. A mulher vestida de sol representava o templo, porque ela brilhava, ela era por dentro, era quase toda de ouro. O templo por fora tinha vários riscos, várias partes que eram de ouro. Então aquele sol batia e refletia luzes nela. Então ela era, dessa forma, ela representava o sol. Porém, na invasão dos romanos, a fumaça, o incêndio, o enxofre, o sangue cobriu aquele brilho e ela se escureceu. A lua que representava os judeus, a lua se transformou em sangue. A lua ficou na corda. Claro, os judeus que era representado pela lua, eles foram lavados, eles foram perfurados de espada. E as 12 estrelas representavam as 12 tribos de Israel. 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A grande tribulação durante o cerco. Tanto que você lê Deuteronômio 28, do versículo 53 em diante, que fala sobre o cerco. Bom dia, você está muito elegante. Então, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormento. Aquilo foi a grande tribulação,
falada em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Depois leia. Leia Mateus 24, leia Marcos 13, quando fala da grande tribulação. Daniel 12 falou também, Joel 2 falou, e lá em Joel capítulo 2 falou sobre o sofrimento, que naquele dia o sofrimento seria tal como nunca havia ocorrido antes e nunca jamais as mulheres tiveram que comer os seus próprios filhos dentro de Jerusalém. Homens inseriam varas de madeira no reto de outras pessoas para descobrir onde tinha comida. Corpos empilhados aos montes. Jerusalém, águias, urubus, abutres sobrevoavam aquela situação de um cheiro tão horrível. Assim estava aquela mulher para dar à luz, e ela ia gerar alguma coisa daquele sofrimento, porque assim é na vida real. A mulher sofre, chora quando tem parto normal, mas quando nasce, vem o sorriso, vem a alegria, e a primeira coisa que ela faz é dar um beijo naquele nascituro, naquele bebezinho. Já durante o cerco, elas não puderam fazer isso. Elas tiveram que comer os seus filhos por falta de tudo. A água que bebiam foi sangue dentro dos muros de Jerusalém. Então essa era a situação que os moradores, que os visitantes, porque afinal de contas o cerco se deu justamente na festa de Pentecostes, de Páscoa, foi numa festa grande. Deus já preparou aquela época porque... Bom dia, Ademir do táxi. É isso aí, Ademizão. Então, Deus já preparou aquilo, foi numa festa grande, onde haveria concentração de muitos judeus. E vem um religioso querer refutar, dizer que Jesus ainda vai voltar, dizer que o juízo ainda vai acontecer. Isso é uma blasfêmia, isso é uma profanação, isso é uma falta, uma incredulidade. Isso é querer que as pessoas sofram tudo novamente. E outra, a mulher que estava grávida e gritava, como que pode ser nos dias de hoje? Veja se o Hamas conseguiu cercar Jerusalém, e a Jerusalém daquela época não é essa de hoje não. O Israel daquela época não é esse que foi criado agora não. Israel daquela época representava Jacó, representava as 12 tribos de Israel. Então são outras épocas. É uma ignorância. Como que pode hoje a mulher que representava o templo que estava dentro de Jerusalém, como pode sofrer as dores de parto nos dias de hoje? Quem é que vai cercar? Porque o cerco naquela época aconteceu através de cavalos e cavaleiros, onde o filho da perdição, o general Tito, comandou aquele cerco, que comandou aquela grande tribulação. Como que isso pode ser? Como que pode ser uma visão? Olha como a casa desses caras cai. A casa desses teólogos. A mentira, o teatro mentiroso deles cai por terra. Como que pode? Eles falam, não, o Apocalipse é uma visão para o futuro. Um futuro há quase 2000 anos. Aonde é que pode acontecer um cerco? Hoje em dia não consegue cercar nenhum bairro, onde eu moro aqui no Jardim Brasil. Você não consegue cercar nenhum bairro, quanto mais cercar Jerusalém. Como você pode colocar, ver se o Hamas que foi lá, uma potência de ruindade, ver se ele conseguiu cercar Jerusalém? Claro que não. Israel cheio de foguete, cheio de bomba atômica, cheio de tudo. A religião é uma fraude. Não adianta, todas as religiões são fraude, todas são carnais, todas as religiões são literais. O verdadeiro Deus, ele é o Espírito. O verdadeiro Deus, ele habita em nosso espírito. O verdadeiro Deus é que comanda o bem e o mal. Isaías 45, 5 em diante. Ele que faz o bem e o mal, é ele que cria a luz e as trevas. A situação ocorrida nessa mulher aqui que representava Jerusalém e o templo, foi Deus que causou aquilo. Porque assim Jesus disse que o juízo viria contra aquela geração. Jesus disse que a cobrança de contas seria contra eles. Aí vem essa maldita religião mentindo, escravizando as pessoas.
A mulher que estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Isso daqui, gente, representava os governos, os imperadores. Isso aqui nunca foi. No literal, a religião acredita que exista um dragão no outro mundo. Como que pode existir um dragão no outro mundo espiritual se Paulo diz que, 1 Coríntios 15:50, o reino de Deus, o reino espiritual, não tem carne nem sangue, não pode entrar carne e sangue, e o dragão da religião solta fogo até pelo carcanhar. Como que você vem com essa história? Viu-se também, isso aqui era uma representação, uma metáfora. O livro de Apocalipse são 22 capítulos de metáforas, figuras e enigmas. Por quê? Porque somente Deus pode dar o entendimento. O Espírito, somente o Espírito pode dar o entendimento do Apocalipse. Assim foi lá no capítulo 1, versículo 11. Mandou escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia. Igrejas aquelas, claro, aquilo ali era referencial. Não tem, esse dom de língua não fala. Se você falar para mim, se você fala o português, se você conseguir falar o inglês, o espanhol, o alemão, o mandarim, onde você estiver reunido, me dá o endereço que eu vou aí. Você não recebeu nada. O que recebeu, o que coloca o dom de línguas, balabachuras, cantarábias na sua boca, é o espírito de engano, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque o dom de línguas é glossa, é idiomas. E o dom de línguas naquela época, na época que estava disseminando o evangelho, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo e que se cumpriu no Apocalipse. Então, Deus, através do dom dado aos homens, eles pregavam as grandezas de Deus a outros povos, a outros estrangeiros. Então precisava, mas era uma língua inteligível do outro lado. Não vou entrar nesse assunto não, porque esse assunto já se tornou um assunto de menino. Nós estamos numa época mais maduro. Negócio de línguas, isso é glossa, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Isso é uma infantilidade tão grande que você não faz ideia. Não estou menosprezando, não estou desprezando, não. Fique em paz. Um dia você vai entender isso daí. Leia Apocalipse, 1 Coríntios 14 inteiro. E você vai ver o que significava línguas. Paulo falou... Eu falo mais língua do que qualquer um de vocês, mas eu prefiro falar na minha língua, na língua que vocês entendam. Claro, Paulo era poliglota, falava 5 idiomas. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças. Esse aqui representava os governantes, os imperadores. 4. Tanto que isso daqui, ó, se você for lá em Apocalipse 17, versículo... Agora eu esqueci qual que é. Versículo 7. Versículo 7. Vou colocar aqui, ó. É o que mostra que o Apocalipse ele foi escrito antes do ano 70. Não é o que... Não é o que... Cadê aqui? Aqui, ó. Não é o que os teólogos, os doutores falam, que diz que fala que o Apocalipse foi escrito no ano 92, no ano 100. É mentira. Mentira. Sabe por que é mentira? Por causa desse versículo aqui, ó. Aqui, ó, desmonta a farsa de falar que o Apocalipse foi escrito no ano 100, no ano 90. Aqui, ó. Apocalipse 17, 9 e 10. Olha aqui, ó. Aqui está a mente que tem sabedoria. Você vê, só entende isso aqui a mente que Deus dá sabedoria. Se Deus não der a mente de sabedoria, a gente não entende. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Jerusalém. São também 7 reis. Olha aqui, dos quais 5 caíram. O 5º foi Nero. Um existe. Quem era esse que existia? O 6º. Quem era o 6º? Vespasiano. Vespasiano tomou posse quando como imperador? No mês de julho do ano de 69. E durou 10 anos o império dele, até o ano de 79. Dos quais 5 caíram.
Um existe, o sexto, e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Em 79, o general Tito foi imperador apenas 2 aninhos, de 79 a 81. Ok. Para quê? Mas quem tem essa sabedoria? Sabedoria que é Deus que falou aqui, ó. Aqui está a mente que tem sabedoria. Não é qualquer um. Não é um literal, não é uma pessoa literal que vai conhecer e entender isso aqui. Aqui é só Deus. Então, nos dias do Apocalipse, nos dias que João estava na ilha de Patmos com Cristo, foi quando ele voltou, Cristo em espírito, quando ele voltou, estava ali o sexto imperador, o sexto rei. E o final do império foi 79. Então, se aparecesse um retardado desse falando que foi até o ano de 79, até aí poderia, beleza. Mas o cara lançar ano de 92, ano 100, 101, aí é muita pra cabeça de quem tem a mente sábia de Deus. Aí já é muito. Tá bom? Essa foi de graça para você. De graça, tá bom? Não precisa não. A única coisa, se você quiser retribuir, aperta esse coraçãozinho aí, comenta, compartilha e se inscreve aqui. É isso que eu peço a vocês. Essa é a contribuição que eu peço. Não é número de Pix, número de conta bancária, não é nada disso. Apenas isso. Apenas que você fazendo essas coisas que eu te falei, o aplicativo vai entender que a mensagem é boa e vai mandar para mais pessoas. Tá bom? Então, esse versículo aqui, ele desmonta todo o teatro teológico de falar que o Apocalipse foi escrito no ano 92, o ano 100. E tem mais aqui, eu não vou entrar nesse assunto, mas depois você lê Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, pronto, acabou. O templo estava de pé quando o Apocalipse foi escrito, e o templo caiu no ano 70. Se o templo caiu no ano 70, como que ele pode ter sido escrito isso aqui no ano 92? Bom, voltando lá. Eu não tô, hoje é quarta-feira de cinza, né? Eu não tô com pressa não, viu? Se você tiver com pressa, fica à vontade. Ali, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, representava os governos. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Aqui. Aqui, ó. Esse versículo aqui. Eles usam, a religião usa para falar que houve a guerra no céu. São 3 céus. Então, se pelo menos tivesse céus no plural, até aí tudo bem. Mas eles falam que a guerra... As estrelas representavam quem? As 12 tribos de Israel. Que situação que estava? A sua cauda arrasou a terça parte das 12 tribos de Israel, das estrelas do céu. As quais lançou para a terra, e o dragão que deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Quem é que estava de frente? Quem é que estava cercando Jerusalém ali? Não era o exército romano? Não era. Então, o grande dragão aqui poderia se referir a quem? Ao general Tito, a segunda besta do Apocalipse. O dragão foi uma metáfora, foi um enigma, foi uma figura para dizer que o inimigo dos judeus estava cercando, estava de frente para devorar aquilo que aquela mulher que estava sentindo as dores de parto ia gerar. Então, era essa a referência. E quem é que estava diante da mulher esperando? Que durou, como está em Ezequiel 4 e Ezequiel 5, durou 390 dias o cerco a Jerusalém. Transformado, fazendo a conta, dá 13 meses. Começou no mês de julho, quando Vespasiano, o sexto rei, teve que ir para Roma, ser conclamado, ser ali levantado como imperador, o sexto imperador. Aí ele deixou em seu lugar o general Tito. Foi quando ele cercou Jerusalém, naquela época lá. Então, aquele cerco representava como se fosse um dragão. E por que João estava vendo isso? Por que João estava vendo essa situação? Por que João estava vendo essa figura, esse enigma? Porque voltando lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, foi quando Jesus voltou. Foi quando Cristo voltou. Porque em João capítulo 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quem era esse que Cristo queria que ficasse vivo? João. Pois você lê João 21, versículo 20 em diante. Pedro perguntou, Jesus falou de que forma Pedro iria glorificar a Deus, de que forma Pedro iria morrer.
Aí Jesus respondeu no versículo 22, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte. Aí Nero decapitou Paulo, Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo, e Nero foi bonzinho de deixando só João vivo. Você acha que Nero, que foi a primeira besta do Apocalipse, terrível, matou a mãe, a madrasta, matou meio mundo de gente, você acha que ele decapitou Paulo, ele crucificou Pedro de cabeça para baixo? Você acha que Nero iria deixar de uma forma a levante João vivo? Assim? Joãozinho, você vai ficar vivo? Claro que não. Pela crueldade de Nero, ele tentou matar João também. Mas como Jesus tinha falado que João iria ficar vivo até a volta dele. Aí você vem aqui, ó, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Deixa eu ler isso aqui no texto da Bíblia, da Almeida Corrigida Fiel, só por causa desse versículo 11 aqui. Porque na Nova Almeida também dá para entender legal. Mas aqui, ó, na Almeida Corrigida Fiel. Veja aqui, ó. Apocalipse 1, 10 e 11. Eu fui arrebatado no Espírito. Ele foi levado, ele foi tomado, ele foi tirado no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha aqui, olha quando Jesus voltou. Olha quando Cristo voltou. Então João estava na ilha de Patmos e ele ouviu uma voz atrás dele. João não tinha morrido, João estava vivo. No versículo 11, que dizia, olha aquela voz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia. Você entendeu? Você entendeu? Quem é que estava com João lá na ilha de Patmos? Quem é que estava com João no grande acontecimento do dia do Senhor? Cristo. Por isso que João não morreu. Por isso que João estava vivinho da Silva na ilha de Patmos. Porque Jesus prometeu. Jesus falou. Jesus deu a entender, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte. Por isso que João não morreu. João morreu com 101, 102 anos. Morreu de idade. Mas ele estava na ilha de Patmos. Quando aconteceu isso que eu acabei de ler aqui, Apocalipse 12. Tanto que, deixa eu ler de novo isso aqui, aí eu vou lá para o versículo, Apocalipse 1, aí eu vou lá para o versículo 17 e 18, para você para cravar que foi Cristo que voltou, quando Cristo voltou. E eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis, estou vivo para todo sempre. Então quem é que voltou quando João estava na ilha de Patmos? Hã? Quem foi? Foi Cristo. E você, religioso, por aí, gritando aos 4 ventos que Jesus está voltando. Que Jesus vai voltar. E aí? João estava na ilha de Patmos, João não tinha morrido. Voltando para Apocalipse 12:4, a cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então por que João estava falando assim? João estava em Jerusalém no espírito, no entendimento, na visão naquela época. Juntamente com quem? Com Cristo que voltou. Então João estava vendo já o cerco, João já estava vendo o sofrimento que aquelas pessoas estavam passando dentro de Jerusalém. Porque Cristo estava com ele. Porque se cumpriu o que Cristo falou a Pedro. Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo. Então, quando a cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, foi o combate, foi a briga que já estava tendo entre os romanos, os gentios e os judeus. Você consegue entender? Você acredita no nosso Consolador Espírito Santo? Isso foi nos dias de Paulo, isso já ficou para trás. Isso foi nos dias de Jesus, quando ele subiu. Aí depois veio o Cristo ressuscitado,
Que consolador, o quê? Quem está aí no seu espírito é Apocalipse 21:3. Quem se faz presente no seu espírito, no espírito de uma prostituta, de um ladrão, de um traficante, de um estelionatário, no espírito é o próprio Deus, Apocalipse 21:3. Onde está o templo espiritual dele? Que consolador? O consolador faz quase 2000 anos. O consolador se referia, sabe ao quê? Ao cumprimento da profecia de Joel 2, que Pedro fala lá em Atos capítulo 2. Deus falou que nos últimos dias derramaria do Espírito dele. Esse foi o Consolador nos últimos dias, antes do juízo do ano 70. Quem está em você é o próprio Deus, meu irmão. Quem está aí fazendo você feliz, você às vezes você faz algo para outra pessoa, você sente aquela alegria, aquela paz, aquele desejo de amar uma pessoa, sabe o que é isso? É o próprio Deus em você, porque tudo se cumpriu. Conversa de consolador, isso é conversa de religioso, isso é conversa de pessoas atrasadas, isso é conversa de pessoa que não sabe nada de Bíblia. Que consolo, eu acredito em consolador aqui, eu acredito no Criador de todas as coisas. Você consegue entender? Essa história de consolador é coisa de atrasada há quase 2000 anos, meu irmão. Mas eu não estou falando isso aqui te agredindo, não. Eu estou falando isso para entrar na sua cabeça, para dar um chacoalhão para você começar a adiantar aí seu conhecimento, evoluir no seu conhecimento. Vamos parar de viver menino, porque o religioso é assim. O corpo dele está no ano 2024, no mês de fevereiro, dia 14. Está aqui. Só que a cabecinha deles está lá antes da cruz. No caso, o Consolador foi depois da cruz. Eles estão lá em Atos. Eles estão na graça pregada por Paulo. Não avança no conhecimento. Eles vivem, não, eu estou na graça. Que graça? Graça é favor imerecido. Que Paulo falou que os gentios não tinham Deus no mundo. Não tinha na natureza carnal. Mas o espírito que estava nos gentios sempre foram filhos de Deus. Conversa isso daí, é conversa de cabeça de bagre. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, nas quais lançou por terra. Então isso aqui significava já que a cuíca estava roncando para o lado dos que faziam parte das 12 tribos de Israel. 5. Ela deu à luz a um filho homem. Sabe o que foi isso aqui? João pegou a referência de Maria, quando fugiu para ter Jesus, não foi isso? Ou ela teve lá no Belém, do Belém ela fugiu já com o menino. Foi essa referência aqui, ele pegou para montar esse enigma. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. 6. A mulher... Que tempo nós vivemos? Apocalipse 21:3. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Isso aqui. Então, aqui, pronto. É isso aqui que a religião pega. Então estourou a guerra no céu. Aqui, o pulo do gato. Cadê o S aqui? São 3 céus. O primeiro céu é esse que nós olhamos, vemos essa parte azul. É o primeiro. Segundo céu, o abismo, o firmamento, onde estão os planetas, as estrelas, é a escuridão. E o terceiro céu é onde estão as águas. Assim é a formação. Primeiro céu, a terra, o nosso ambiente. Segundo céu, o firmamento, onde estão os planetas. E o terceiro céu, as águas. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 12, que ele foi ao terceiro céu, onde você entende como que é maravilhoso, meu Deus do céu. São 3 céus. Então isso daqui, ó, então estourou a guerra deveria ser, então estourou a guerra nos céus. Nos céus. Aí sim, se fosse uma guerra, no reino espiritual. Mas aqui foi no ambiente terreno, na natureza carnal. Ali onde estava Jerusalém, o templo e os soldados romanos cercando. Então estourou a guerra no céu.